Até hoje eu fico pensando se essa pandemia existiu, né? Foi uma coisa tão surreal. Parece quase que um sonho, né? A gente ter vivido tudo isso. Ninguém sabia da gravidade, mas todo mundo estava com medo e o medo foi aumentando, né? No começo, porque não tinha informação, não tinha vacina, não tinha nada, né? A pandemia, para mim, assim, profissionalmente, ela foi um pouco frustrante, mas pessoalmente foi muito gratificante porque minha filha nasceu no auge da pandemia e como tudo era uma grande novidade, ninguém sabia ainda como se transmitia e tal, eu não pude trabalhar. Era uma loucura ir no supermercado, comprar papel higiênico, comprar macarrão, para estocar. A gente não sabia direito o que estava acontecendo. Como fotojornalista, eu acho que são esses momentos que a gente se sente mais útil, né? É o momento da gente trabalhar. No começo eu fiquei um pouco receoso pela minha exposição, né? A gente não sabia direito o que estava acontecendo, mas de trazer esse vírus para dentro de casa, né? De me contaminar e trazer para as minhas filhas, para minha esposa e tal. Porque no começo ali da pandemia ninguém sabia como que pegava, né? Tinha aquela coisa de deixar o tênis fora da casa, álcool em gel tudo quanto é lugar. A gente não tinha muita informação ainda. Eu chegava da rua, já tirava o tênis, tirava a roupa e ia até a máquina de lavar e já botava a roupa para lavar, né? E enquanto todo mundo estava se recolhendo em casa, o Diego Maia e eu estávamos saindo de casa para fazer a primeira cobertura da Folha, que era sobre os essenciais, aquelas pessoas que não poderiam parar. O motorista de ônibus, né, o médico, o padeiro e o coveiro. E eu acho que é com o coveiro que eu começo a minha primeira história. A gente foi tentar entender sobre a profissão dele, o que estava acontecendo, né? A gente chegou lá, eram várias valas abertas. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi realmente que o negócio era muito mais sério do que eu imaginava. Ao longo da pandemia, os cemitérios foram ficando cada vez mais movimentados e começaram a cavar milhares de covas nos cemitérios municipais. E essa imagem aqui é feita no cemitério São Luís, na zona sul de São Paulo, mostra bem o que estava acontecendo e qual era a expectativa, né? Foi uma foto que de baixo ali do chão não dava para ter noção do que estava acontecendo, mas quando você voava com o drone e via a quantidade de covas que estavam sendo abertas ali, era um negócio muito impressionante. De uma certa forma, quando as pessoas começaram a ver, né, essa coisa das covas, eu acho que foi um jeito de chamar a atenção, de alertar as pessoas para o que era a Covid. O primeiro ensaio assim, que comecei a elaborar foi a Aline grávida. Essa aqui foi um dos ultrassons que a gente fez. Na verdade foi uma foto roubada, porque eles não autorizam foto dentro da sala de exame e tal. Aí aqui a rotina dela, né, com a bola de yoga, fazendo exercício e tal, porque aqui ela já estava no final da gestação. Eu peguei ela no momento ali, tomando banho. E aqui a solidão, né, o celular ao lado da amiga ali, que acho que o celular virou o amigo de todo mundo nessa época, né? Todo mundo ficou muito conectado na época, em rede social, e, enfim, a gente conversava só com as pessoas pela rede social. Aqui, Réveillon, o final de passagem de 2020 para 2021, né? 2021 será melhor. 2021 começou as vacinas, né? Começou a melhorar. Lembro que esse ano, aqui nesse Réveillon aqui na Paulista, que é sempre cheio, né? Rojões, fogos, shows, nada, absolutamente nada, né? Foi bem diferente.
Essa foto ela não é tão bonita, mas ela é legal porque essa foi a primeira mulher da cidade de Florinha que pegou Covid. Ninguém chegava perto dela, né, ela ficou uma pária da sociedade, assim. A gente foi logo que ela se curou. Foi um dos primeiros casos. Para mim foi uma visão de vida e morte, salvação, que eu ainda não tinha experimentado. Ainda não tinha visto essa coisa da ressurreição de alguém que tivesse tido Covid e tivesse sarado da Covid. Essa foto aqui foi feita na UTI do Hospital Hemoi-Mirim, hospital público na Zona Sul de São Paulo, para pacientes de Covid. E você entrava nesse lugar com aquela proteção de hospital, mas sempre com a pulga atrás da orelha, né? Pensa a circulação de vírus que tinha num ambiente desses. E quando eu voltava para casa, eu ficava assim, nossa, acho que eu tô sentindo uma dorzinha de garganta. Nossa, hoje eu tô me sentindo fraco. Será que eu peguei o vírus? Mas aí, acho que ao longo do tempo, até isso a gente foi se acostumando e aprendendo a como se proteger. E no fim a gente viu que a máscara era a coisa mais importante. Mesmo me expondo, entrando em ambulância junto com um doente de Covid, entrando nas UTIs de Covid e tal, primeiros 2 anos eu nunca peguei o Covid. E eu tenho certeza que é porque eu tomava o maior cuidado, especialmente com a máscara. Um dos grandes problemas da pandemia também, além da morte, das doenças e tal, foi o problema econômico. Eu visitei acho que cerca de 8 ou 10 shoppings e resume muito o lado econômico, né? Porque todas as fotos foram feitas no domingo, que eu fiz propositalmente, que domingo é o dia que os shoppings mais lotam, e esse cenário utópico, na verdade, né? Porque encontrar um shopping na cidade de São Paulo com um estacionamento completamente vazio é uma coisa muito surreal mesmo, né? Louca de acontecer. Com milhares de vagas, milhares de empregos. Acho que essas fotos, elas são simples, feitas de drone, mas eu acho que o contexto delas é muito forte. Essa foto aqui eu achei legal. Foi logo no comecinho, em março de 2020, primeiro jogo no Brasil sem torcida. Você quase não vê jogador, mas a informação é que não tem ninguém. Eu lembro, é Campeonato Paulista, São Paulo e Santos. O estádio do Pacaembu ainda com um tobogã, Corinthians e Mirassol, liberaram para entrar de carro para assistir o jogo no telão. Viracopos também, os aeroportos sem movimento nenhum, né? As companhias quebrando, sem passageiro. Marcha para Jesus de carro também, foi divertido cobrir isso, né? Só que eu cobri a pé. Aqui é na 23 de maio, né? Acho que foi uma das primeiras marchas para Jesus que o pessoal foi de carro até o AMB, né? Eu lembro quando chegou lá no AMB, entraram lá dentro, tinha um show montado e o pessoal assistindo também de dentro dos carros, né? Também tem essa foto aí. Suspenderam as aulas de todas as escolas públicas. Todas as crianças, principalmente, né, na periferia, a merenda, né, é a principal refeição do dia. Então isso ia ter um impacto enorme nas famílias, nessas crianças. Estavam passando por super necessidade, a gente fez a matéria e aí rolou uma corrente, assim, as pessoas viram a matéria, mandaram várias cestas básicas e tal, tinha uma organização ali no bairro que centralizou o envio desses alimentos. Conseguiram um material para reformar a casa deles. Foi assim, a matéria repercutiu muito bem para essa família, assim. Acho que eles tiveram muita ajuda num período crítico da vida deles. Dentro daquela época, onde a gente teve o pico de mortes, a coisa foi ficando quase como uma linha de produção, assim. Era tanta gente que começaram a colocar uns QR Codes, assim, para identificar as pessoas. Não tinham nem mais nome nas covas. Tamanha era a quantidade de gente que ia morrendo, assim, era a coisa mais impessoal para uma lápide, né? Quer dizer, você não tem nada, você tem simplesmente a terra e um QR Code espetado ali em cima do teu caixão, é a impessoalidade total. Então são essas imagens produzidas, essas imagens
que a pandemia forneceu pra gente, né? E eu tentei me blindar muito, assim, de me blindar psicologicamente falando, porque quando você trabalha com medo, sabe, você fica ansioso, você fica receoso. A primeira vez que eu chorei de verdade foi quando eu fui cobrir a primeira vacinação dos idosos, que foi no Pacaembu, aqui em São Paulo. E daí eu vi as vozinhas, né, as senhorinhas tomando aquela vacina. Eu comecei a chorar de uma forma que tudo aquilo retesado, né, aquele medo todo, eu desabei. Eu desabei porque eu me senti completamente no direito de desabar, né? Eu lembrando agora, né, de tudo isso que eu vivi e passei nesses dias, me parece totalmente surreal. É difícil de acreditar que a gente viveu tudo isso, assim, todas essas situações.